Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Livro de Romanos. Romanos 13 é uma espécie de texto áureo quando se fala em cidadão, cidadania, autoridades, quando se fala em cidadania do céu, cidadania da terra. Este capítulo 13 de Romanos é uma espécie de resumo, de orientação geral. Romanos capítulo 13, nós vamos ler dos versos 1 em diante. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, também abra a sua Bíblia, leia, participe. Eu quero louvar a Deus. Aonde a gente vai, tem alguém que diz: eu estou participando com vocês. E eu quero louvar ao Senhor, o nosso Deus. Nosso irmão Antônio Elias, por exemplo, o nosso irmão Elias Castanho. Antônio Elias era do Jardim Assunção. Elias Castanho está morando em Tupã, então dizendo que sempre nos cultos tem estado conosco, e assim vários irmãos que não têm podido estar presencialmente, pela distância ou por alguma razão, pode participar também. Se envolva. Romanos 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa a sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Por isso, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem motivo que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o que é mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem nisso. Daí a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Faze isso, compreendendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando nós cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações nesta oportunidade. O nosso tema:
harmonizando as duas pátrias, harmonizando as duas cidadanias. Obrigado, pastor de grandes maravilhas, pela tua companhia. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra nós temos todo o ensino necessário. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a constituição, os princípios de ética, da moral, de como viver nesta terra, mas é também a bússola, é também o livro que orienta como chegar à pátria celestial. Neste momento, Jesus, queremos te agradecer pela pátria brasileira, te agradecer pelos nossos governantes, queremos te agradecer, Senhor, por todas as instâncias do governo, queremos te agradecer por cada pessoa que vive, desde a posição financeira, social, cultural, maior, melhor, até aquele, Senhor, que vive numa situação mais terrível, o menos favorecido em todas as áreas. Toma cada um em tuas mãos, pois nesta manhã, mais uma vez queremos ser orientados pela tua palavra, queremos nos adequar e nos readequar aos teus ensinos para todas as instâncias das nossas vidas. Oramos cheios de confiança, cheios de gratidão no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Ao pensarmos neste texto, em primeiro lugar, queremos trazer à nossa memória o compromisso de cada cristão com as duas pátrias. Cada cristão precisa ter esta consciência. A consciência de que enquanto estamos aqui nesta terra, devemos ter submissão às autoridades. E como agir quando as autoridades estão vivendo uma anomalia? Como agir quando as autoridades estão contrárias aos ensinos, ou seja, as duas pátrias se chocam, estão se chocando? Como é que o cristão deve agir? Qual deve ser a nossa atitude? Então, primeiro, tomando por base o nosso texto desta manhã, o texto de Romanos, aí no capítulo 13, nós vamos primeiro pensar nos direitos, os direitos e deveres, tanto civis, como morais, como espirituais. Deus deu uma sabedoria para o seu servo Paulo, que ele conseguiu dividir essa carta exatamente nesses deveres, nessas instâncias. Primeiro, os deveres civis. Então, os versículos de 1 ao 7, a natureza do Estado. O Estado não é de natureza humana, embora seja humana. Ou seja, as autoridades foram constituídas por Deus. Assim como quem obedece a pai e a mãe está, de certa forma, obedecendo a Deus, assim como quem obedece a pai e mãe está honrando a Deus, da mesma forma Deus diz: olha, vocês entendam que as autoridades foram colocadas por mim, elas têm um propósito de guardar, de proteger a quem anda direito, e o propósito de punir, de castigar aquele que anda da forma errada. E nós, a igreja, estamos ainda dentro deste perímetro, diante desta esfera terrena. E aí vem os deveres morais da igreja. Quais são esses direitos morais a partir do verso 8? Então veja só, até o verso 6, por essa razão pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Então a cada um é o quê? É imposto? Imposto. O que é? É um tributo? Um tributo. A quem é? É honra? É honra. De forma que temos esta primeira instância civil, depois a instância moral.
A dívida que todos devem ter, qual é? Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Essa é a dívida que nós, como seres que ainda estão nesta terra, devemos ter. E aí, por quê? Porque quando você ama, você está cumprindo a lei. E aqui ele coloca, né, alguns dos pontos. O não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outra, obedeça a todos os outros mandamentos, porque você obedecendo, você vai estar cumprindo a lei. Esta lei, na verdade, ou este mandamento, tem a ver com a segunda tábua, como nós nos relacionarmos com as pessoas na esfera da terra. Mas também, nessa divisão, o apóstolo coloca os deveres espirituais. Olha o versículo 11. A consciência, guarde essa palavra, fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima. Ou seja, sim, devemos honrar as autoridades, devemos pagar os nossos impostos, devemos honrar a quem tem honra, devemos amar a todos, mas não nos esquecermos que a nossa vida não é somente aqui e agora. Lembre então do seu compromisso espiritual. E aí, um texto que todo mundo coloca, né? Dizendo que a noite já é avançada, o dia se aproxima, deixemos de lado as obras das trevas. E, como servos de Deus, ao invés de se inclinar para as coisas da carne, se inclinar para as coisas do Espírito Santo de Deus. E o que devemos fazer? O versículo 14. Revestivos, ao invés de orgias, de bebedeiras, de imoralidade, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Procure se inclinar para o Senhor. E aí, quando pensamos ainda neste texto, mais algumas explicações sobre estas autoridades constituídas. Primeiro, a submissão. Quem deve estar submissa? As autoridades, toda a alma, cada homem, cada mulher, toda pessoa. Porque elas foram ordenadas por Deus. Quando resistimos às autoridades, quando nós retemos o nosso imposto, a nossa responsabilidade, não queremos dizer, não vale a pena, o governo não faz a parte dele, então nós estamos pecando contra Deus. O que devemos fazer pelas autoridades? Nós devemos interceder pelas autoridades, interceder primeiro para que eles sejam bons governantes, para que a cidade tenha paz, o país tenha paz, mas também devemos interceder pela salvação destas autoridades. E aí, alguns momentos de conflito. Como agir diante dos conflitos? Reconhecendo os direitos do Estado. Então, em primeiro lugar, o cristão deve cuidar do bem-estar de todos. Lembrando que o cristão, ele é um ministro de Deus, ele é um representante de Deus, e ele deve ter este dever, esta prática. Olha só, os limites de César, os limites do governo, essa obediência aplica-se a circunstâncias normais, estamos falando do dia a dia, e aí trazemos à memória Atos capítulo 4, quando o império, as autoridades queriam impedir os servos de Deus de pregarem a palavra. Não pode pregar a palavra. O que é que acontece nessa hora? As palavras do apóstolo Pedro: julgai se é justo deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês. Nós obedecemos a vocês, seguimos as leis, porque vocês foram colocados por Deus, vocês estão trabalhando para Deus, mas no momento em que vocês tomam um caminho contrário ao próprio Deus, a lei superior, ela é maior do que a lei inferior. E aí é o caso do tributo.
os servos de Deus devem fazer, primeiro porque vão redundar em bem para a própria comunidade. Mas você diz, bem, eu não estou recebendo esse retorno. Problema deles, a nossa parte, a responsabilidade do cristão é obedecer, pagando os seus impostos, inclusive. Então, quando nós pensamos na nossa Constituição brasileira, cada cidadão tem os seus privilégios, os seus direitos, os seus deveres, e nós devemos, como servos de Deus, estar atentos às orientações de Deus. Bem, pensemos na pátria brasileira como uma embaixada, e nós, os cristãos, como embaixadores de Deus nesta pátria. O requisito, a exigência número 1 para nós, que somos ou que queremos ser embaixadores de Deus, o requisito número 1 é o nascer de novo. Você não pode pertencer ao reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versos 3 e até o 5 ali, Jesus então disse, se não nascer não pode ver, se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, para que você seja um representante do reino de Deus, na cidade do Guarujá, no estado de São Paulo, na pátria brasileira e no mundo, primeiro, um dia você precisa ter nascido no reino de Deus. Temos trazido aos irmãos a memória de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que diz que cristão é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, aquele que foi santificado pelo Espírito Santo e justificado através do sangue de Cristo. Então, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, se você foi santificado pelo Espírito e justificado por Deus, então você é um cidadão do reino dos céus, habitando nesta terra, portanto você é um peregrino. A palavra embaixador traz um status, faz a pessoa pensar que é importante. Estamos falando de forasteiros e peregrinos, ou seja, nós aqui nesta pátria brasileira e aqui neste globo terrestre, a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros neste mundo. Ou seja, a primeira consciência de um servo de Deus é, aqui não é o meu lar permanente. Aqui não é a minha moradia final. Eu estou aqui de passagem, e enquanto eu estiver aqui, eu preciso deixar o meu legado, a minha marca, a marca de um servo e uma serva de Deus. Então nós temos agora uma pequena maratona de versículos bíblicos, e eu convido a vocês para que leiam comigo, em casa também, vamos juntos nesta leitura, vamos lá? Primeiro é Filipenses 3:20, todos juntos? Amados, exorto-vos, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Ainda em Colossenses 1, versos 12 e 13, todos juntos? Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ainda estamos aqui fisicamente, mas para Deus, desde que você se converteu, você foi tirado deste mundo das trevas e transportado para o reino da luz. Outros versículos, vamos lá, todos juntos, Salmo 119, 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Hebreus 11, 13.
Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E por último, Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois a família de Deus. Portanto, queridos irmãos, vejam só que nós, como peregrinos e forasteiros que sois, não é que deveríeis ser, é um fato consumado. É um fato consumado. A primeira consciência que devemos ter é que este mundo não é a nossa casa. Aqui estamos como peregrinos, forasteiros. A ideia então de uma embaixada. O Brasil então tem uma embaixada em Israel. Aquele pedacinho de terra onde o Brasil está, lá em Israel, aquele pedacinho é o Brasil. E o embaixador brasileiro, ou qualquer que esteja em Israel ou em qualquer outro lugar, este embaixador tem um interesse. O interesse desse embaixador deverá ser representar, buscar os interesses da sua pátria, o Brasil. Estamos dizendo então que a terra é uma embaixada e que nós, servos de Deus, estamos aqui para buscar, lutar em favor dos interesses da nossa pátria celestial. Neste caso, então, a nossa pátria celestial e céus, os interesses do reino estão na palavra de Deus e nós devemos buscar os interesses, não desta terra, mas os interesses da terra celestial. Porém, existe um problema. Qual é o grande problema? O grande problema é a nossa carne, que muitas vezes nos esquecemos que aqui não é a nossa pátria. Como um embaixador que sai daqui e lá ele começa a se vender, lá ele começa a trair a pátria. Lá, ao invés de ele procurar negócios que abençoe a sua pátria, ele faz falcatruas, jeitinhos para trazer benefícios para a pátria de onde ele está, ou buscando interesse próprio, ou colocando os interesses daquela pátria acima dos interesses da sua pátria. Portanto, como servos de Deus, nós devemos ter este cuidado. É uma coisa, lamentavelmente, natural. Nós, os seres humanos, nos inclinarmos para a carne, queremos agradar pessoas, queremos pensar só no aqui e no agora, nos esquecendo, por exemplo, de Romanos 8, verso 6, a inclinação da carne é carne, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Sabemos que é natural do ser humano o se inclinar para a iniquidade. Qual é a causa disso? Lucas capítulo 21, 34 diz: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e aquele dia vos apareça ou vos sobrevenha de improviso. Tome cuidado para não gostar demais desta pátria aonde você está como embaixador, uma embaixatriz, como está como um representante de Deus. Marcos capítulo 4, versículos 19 em diante, o perigo, como disse Jesus, da semente que é lançada entre os espinhos ou no meio das pedras. Tome cuidado para que o mundo não fique enraigado em vocês. Ou ainda como diz Mateus 6, 24, tome cuidado porque não podeis servir a dois senhores. Ou odeia um e serve ao outro, ou serve a um e odeia
ao outro. Bem, diante desse problema, qual é a solução da palavra de Deus? Quando pensamos neste mundo, a maioria já conhece a diferença. Podemos pensar na palavra mundo ou tempo, por exemplo, em mais de 50 sentidos diferentes. Porém, quando pensamos na palavra mundo na Bíblia, destacamos estes 3 sentidos. Primeiro, Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Que mundo é esse? É o mundo universo, é o mundo cosmos, é o mundo que Deus criou como este relógio magnífico. João 3,16 diz, Deus amou o mundo. Que mundo é esse? É o mundo universo que ele criou? Não, é o mundo antropos, é o mundo pessoas. Por outro lado, nós não devemos amar ao mundo. Então parece haver um conflito. Como resolver? Acontece que 1 João, o mesmo servo de Deus, João, na primeira carta, capítulo 2, verso 15, está dizendo, não ameis o mundo. Que mundo é este? Não ameis o mundo século, não ameis o mundo coisas da terra, não ameis o mundo coisas materiais, de forma que, como servos de Deus, devemos saber que existe este problema de nós fazermos uma inversão. E como é que se resolve isso? Qual a solução? Podemos decidir crescer e dar frutos. Podemos tomar decisões que sejam decisões apoiadas, respaldadas pela palavra. Devemos colocar limites até onde eu posso ou não posso, onde eu devo ou não devo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu devo. Esta coisa de fato é até legal, é uma brecha da lei, mas é ético, é moral, eu devo. Além disso, quais são as minhas prioridades nesta terra? Eu sei que tem muitas coisas importantes, mas quais são as coisas imprescindíveis? Porque todas as vezes que eu dou primeiro lugar a uma coisa menos importante, eu estou trazendo consequências para a minha vida. É fácil fazer isso? Eu fiz um dia, 2, 1 ano. É fácil continuar o 3º, 4º, 5º ano, hein, irmão Lindson? Então, o servo de Deus tem um propósito, um alvo, um objetivo, e o segredo do servo de Deus é nunca desistir de continuar a fazer o que é certo. O texto que resume isso, Colossenses 3, verso 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, buscai as coisas que são do céu, onde Cristo está assentado. É lá a sua pátria. Você, nascido de novo, pertence àquele reino e é um embaixador dele aqui nesta terra. Por isso ele mesmo diz, Lucas 12, não fiqueis ansiosos, comer, beber, vestir, Deus sabe que você precisa, fique tranquilo e obedeça ao Senhor. A grande pergunta desta manhã, irmão Fabrício, é o que fazer? O que fazer enquanto estamos aqui nesta terra? O que fazer enquanto ainda estamos aqui passando lutas, dificuldades? Muitas vezes você diz, eu faço a minha parte, mas as autoridades não fazem a dela. O que fazer? 3 palavras que eu gostaria que todos nós colocássemos na mente e no coração nesta manhã: valorizar, se importar e priorizar. Vamos dizer juntos? Valorizar, se importar e priorizar. O que é que nós devemos valorizar?
O que é que nós devemos nos importar? Devemos nos importar com o quê? E devemos priorizar o quê? Em primeiro lugar, vamos pensar no que é que nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar a cidade onde moramos. Valorizando a cidade, estamos dizendo, valorize o seu estado. Valorizando o seu estado, valorize o seu país. Valorizando o seu país, valorize o mundo onde você vive. Coloquei aqui as fotos das duas mais lindas e maravilhosas cidades da minha vida. Aqui a minha cidade, Gandula. Quando você vai chegando na cidade, você tem um lindo lago, um ponto de referência. Fica à beira da pista, uma das coisas lindas desta terra. Aqui nós temos a nossa linda Guarujá. Deus ama a cidade, nós devemos amar e orar pelas nossas cidades. Quando nós pensamos em cidade, nos lembramos que a história da humanidade começa no jardim e terminará na cidade eterna, como veremos em uma leitura bíblica que faremos. Deus ama a cidade. A cidade, o primeiro registro de uma cidade na Bíblia está lá em Gênesis, Caim construindo uma primeira cidade. Depois nós temos Nimrod construindo várias outras cidades, como Babilônia, Nínive e tantas outras. É interessante que hoje existe 3.450 cidades com mais de 100 mil habitantes. 3.450 com mais de 100 mil. 350 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 45 metrópoles com mais de 4 milhões de habitantes. E 12 supergigantes com mais de 10 milhões de habitantes. E a cidade de São Paulo é uma delas. Sabemos que a cidade é mais do que um monte de concretos, de casas e de ruas. A cidade deve ser mais do que o lugar onde se trabalha, se dorme, se vive. Eu e você, como membros de uma cidade, devemos ser pessoas amigáveis. Nós moramos numa cidade que é uma cidade compartilhada. Eu vim há pouco com um amigo do Uber e este homem vinha esbravejando por causa das pessoas que chegam na cidade. Eu disse, meu amigo, essas pessoas trazem dinheiro, essas pessoas trazem vida, essas pessoas devem ser acatadas, amadas, acolhidas por nós. Temos o privilégio de que pessoas de vários lugares, inclusive países, venham para a nossa cidade. Isto é um privilégio e deveríamos buscar oportunidade para exercer a nossa cidadania, uma vez que o motorista também é de uma igreja. E nós devemos então valorizar e amar a nossa cidade. O que é que eu posso fazer para que a minha cidade seja um lugar melhor? E quando eu digo cidade, estamos no mês da pátria, estamos lembrando do estado de São Paulo, lembrando da pátria brasileira. Me lembro de estar indo numa viagem daqui para a Argentina, e havia atrás de mim um casal, estava dentro do ônibus, pastor Milton também estava, antes de pensarmos em vir para aqui, né, pastor Milton, algo de 25 anos passados, e o homem dizia tudo que não prestava sobre o Brasil e que finalmente iria para a Argentina. E quando eu não suportei mais, levantei, meu amigo, o senhor não tem vergonha? Me perdoe, o senhor mais velho do que eu tinha
uns 25 a menos, né? Então, estava aí na casa dos 30 no máximo. De forma que valorize o que o senhor tem. A pior coisa do mundo é a pessoa não valorizar o que tem. E, assim, não é o meu feitio, mas realmente passou do limite. Acontece que saímos da fronteira brasileira. E, meus irmãos, se começou a ver o que é o outro lado. As nossas lanchonetes na estrada toda é coisa de primeiro mundo, o local onde os ônibus param. Você tem de tudo, banheiros, todo tipo de refeição, e aí vamos no caminho. Não tem lanchonete, não tem ponto de parada. Paramos em um lugar, uma vendinha, uma coisinha assim parecida, uma tampinha, ali tinha uns bolinhos, banheiro, uma coisa horrível. E vai indo, para num posto policial, um camarada com um cap na cabeça, parecendo aquela antiga roupa da Sucan, furado. Quem estava em cima do ônibus via os furos do chapéu. Será que foi bala isso aí? Não sei. O fato, irmãos, é que caminhamos, com todo respeito aos argentinos, eles valorizem lá a sua pátria, que também temos aí em alta estima, porém, jamais desvalorizar o que é nosso. E aí, finalmente, depois de 10 dias lá, fomos convidados para um churrasco. E saímos da igreja e andamos pelas terras, vai. Chegamos numa fazenda, churrasco argentino, cadê? Um pão com linguiça, coisa fraquinha. Com todo o respeito, você que está aí na internet, né? Mas aconteceu de fato. 15 dias depois, estávamos vindo, e quando chegou na fronteira do Brasil, lá em Ponta del Este, né, irmão Hélio? Chegamos lá na fronteira, chegando no Brasil, meus irmãos, este povo do ônibus se colocou em pé e começou a aplaudir. Quem valoriza muito outras terras é porque não saiu da sua pátria. Estou falando da pátria brasileira. Porque pedacinho do céu na terra como esse, estou para ver. Aqui se tem de tudo. Assim como nossa cidade. Você quer o quê? Comércio forte? Está aqui. Quer o quê? Praias? Tem. O que você quer? Verde? E assim por diante. Então valorize o lugar onde você mora, o lugar onde você habita. Valorize a sua cidade. Estou falando pedaço de chão, estou falando coisas que tem na sua cidade. Procure destacar, procure ver qualidades. Segundo lugar, nós devemos nos importar com as pessoas da cidade. Como cidadãos da terra, primeiro, valorizando a terra. É o lugar onde nós nascemos, ou o lugar onde nós vivemos. É o lugar onde Deus nos dá o sustento. Mas também, em segundo lugar, devemos valorizar as pessoas, especialmente as pessoas que vivem em nossa época. Deus tem nos dado a graça de vivermos nesta época. Quando você vai ali no gabinete pastoral, você vai ver várias fotos de vários pastores. Vários daqueles viveram em uma época que você não conheceu. Os de um pouco mais de idade, né, irmão Reginaldo e outros, conheceram alguns, mas foi do Arídio para cá, né? Pastor Strautmann, você conheceu? Conheceu o pastor Strautmann? É mesmo, meu irmão. Esse é aquele que não esteve no dilúvio, mas pisou no barro. Mas é da minha mesma idade, aí me complica, né? De forma, irmãos, que alguns dos pastores antigos viveram e não eram da nossa época. Mesmo ele, com certeza, era jovenzinho. Não teve ali uma aproximação maior. De forma que hoje, pela misericórdia de Deus, estamos nesta mesma cidade, nesta mesma época.
estamos nos conhecendo, estou tendo o privilégio de ser pastor nesta igreja, você de ser membro, de ser congregado neste tempo, e nós devemos fazer o nosso melhor. Claro, pensando nas gerações futuras, que legado deixaremos, mas hoje, pensando em relacionamento, pessoas, que tipo de referência? Voltando ao velório da minha mãe, coisas que até a gente fica surpreso, em ver tantas irmãs e dizendo tantas coisas de tantos serviços. Ela foi sempre presidente da União Feminina, sempre trabalhando com artesanato, ensinando a fazer bolo, não sei o quê. E quantas palavras. A gente vê que numa hora daquela, tantas coisas que a gente valoriza não tem valor nenhum. O que é que eu fiz? O que é que eu deixei? Este texto da palavra chama a nossa atenção. Vamos juntos? 2 Coríntios 5:20, todos juntos? De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Acima de tudo, além de fazer ponte com projetos sociais, além de ajudar em alguma orientação psicológica, qualquer coisa que possamos fazer para as pessoas aqui, para abençoar, para amenizar a dor, acima de tudo devemos ter uma mensagem. A mensagem do servo de Deus, a mensagem da serva de Deus é: reconciliai-vos. Reconciliai-vos já com Deus, o antigo hino. Reconciliai-vos com Deus. Nós, como cristãos, não podemos ter outra prioridade. Tudo que falei, trabalho social, ajuda em todos os sentidos, é importante. Porém, devemos lembrar que somos cidadãos dos céus, embaixadores na terra, com uma missão. A missão é fazer o nosso Deus conhecido. A missão é levar o evangelho para que pessoas se reconciliem, para que pessoas desta terra também possam se tornar cidadãos da nossa pátria. Olha só, diferente do embaixador da terra. O embaixador da terra vai e lá as pessoas continuam na sua terra. Ele não vai lá fazer proselitismo, venha, se torne um brasileiro. Agora nós devemos fazer. Essa é a nossa missão. Esta é a nossa missão suprema. A de proclamar a reconciliação. Esta palavra, rogo-vos que vos reconcilieis com Deus, a palavra deomai, implorar. Eu imploro a vocês que se reconciliem com Deus, que vocês se tornem também participantes, membros da minha pátria, a pátria celestial. Quando pensamos nesta missão que nós devemos ter, esta é a missão do próprio Deus. Colocamos aqui: não sejamos como Jonas. Jonas estava sendo enviado como um embaixador, enviado como um proclamador da palavra, mas o que aconteceu? Vamos relembrar juntos? Vamos lá? Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor, levanta-te e fala a quem? A grande cidade de Nínive, fundada por quem? Por Nirode, um homem contrário a Deus, mas era uma cidade e tinha pessoas. Capítulo 2, verso 10. Verso 10, falou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas da praia. Pela segunda vez falou o Senhor a Jonas, vai à grande cidade de Nínive. Capítulo 4, verso 9, perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira? Então Deus responde, sim, nesta cidade estão 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus distante. Ele ama
ele vê, ele se importa. Naquela cidade tinha quantos mil habitantes? 120 mil. Quantos habitantes tem na nossa cidade? Ninguém sabe? Estamos nos aproximando dos 200, né? Mas hoje na média de 170, lembrando que 370, 270, lembrando que desses próximos de 270, é isso? 160 mil são nordestinos diretos, não os filhos ou os netos. O povo do Nordeste está em alta, hein? Está dominando geral a coisa aí. Vocês sabem que dos membros fundadores aqui da igreja, as que estão vivas, por exemplo, ainda, são nordestinas, né? 2 delas hoje com mais de 90. Bem, o fato é que Deus demonstrou amor por aquela cidade. E há algumas perguntas para todos nós. Eu faço a pergunta, você responde. Quem mandou Jonas para Nínive? Quem lançou o grande vento sobre o mar? Jonas 1,17. Quem mandou o peixe engolir Jonas? Quem mandou o peixe levar Jonas na praia? Capítulo 4, verso 6, quem fez nascer uma boboreira e crescer para proteger Jonas do sol? Capítulo 4, 7, quem enviou um bicho que feriu a boboreira para que ela murchasse? Capítulo 4, verso 8, quem mandou um sol e vento sobre a cabeça de Jonas até que ele desmaiou? Quem fez isso? Deus. Nosso Deus domina sobre tudo, Ele vê tudo, Ele se importa com cada pessoa, e a pergunta é, o que eu e você vamos fazer? A quem vamos servir? Ou seja, queridos irmãos, o capítulo continua, capítulo 1, verso 9, dizia que antes eles conheciam as vários deuses, mas agora eles começam a reconhecer o Deus Criador, o Deus a quem Jonas não estava servindo e retornou para o caminho. E a coisa mais maravilhosa, as 120 mil pessoas foram poupadas. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos amar a terra, o lugar, as coisas que tem no lugar. Em segundo lugar, nós devemos valorizar as pessoas e saber que a nossa missão suprema, como membros da pátria celestial, que estão aqui na terra ainda, é conseguir ganhar mais membros para a gloriosa pátria que tem lá nos céus. Inclusive a Bíblia diz em Gênesis, diz em Hebreus, no capítulo 11, verso 16, que Deus preparou uma cidade. Guarde esse versículo, Hebreus 11, 16, Deus preparou uma cidade, para nós os seus servos. Deus amava a cidade, ama a cidade aqui na terra, e Ele tem uma cidade preparada para todos nós. Portanto, nesta manhã, em terceiro e último lugar, além de valorizar esta terra, a cidade, o estado, o país, além de valorizar as pessoas que vivem nesta época, no sentido de ganhar estas pessoas, não apenas cuidar da parte moral, não apenas cuidar da parte material, da parte emocional, mas nos importar para que as pessoas não percam a sua alma. E terceiro e último lugar, agora nós mesmos devemos priorizar a vida com Deus aqui na terra. Ou seja, valorize o lugar, valorize as pessoas, mas não se esqueça de cuidar de si mesmo. Não se esqueça de cuidar de si mesma. Vamos juntos? Se já ressuscitastes com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Colossenses 3:1, o verso que nós lemos. Sim, meus amados irmãos, Deus, Ele preparou uma cidade para todos nós. A cidade que Deus preparou para mim e para você, servo de Deus, serva de Deus, não se chama Gandu, não se chama Guarujá, não se chama São Paulo, não se chama Brasil. A cidade que Deus preparou para nós é no reino dos céus. Estas pessoas que forem morar lá no reino dos céus são pessoas compradas pelo preço do sangue de Cristo. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Nós que ainda temos este corpo, devemos usar este corpo, devemos usar as nossas faculdades mentais, devemos usar tudo que somos e que temos, para que outras pessoas também possam entrar nesta cidade maravilhosa, cidade que foi preparada por Jesus. Quando ele estava para sair aqui da terra, ele disse: vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Podemos ouvir um glórias a Deus? Ele foi preparar uma cidade para que eu e você possamos viver lá nesta maravilhosa cidade. Vamos ler um pouquinho sobre esta cidade, todos juntos comigo, vamos lá? E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Todos juntos? Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cínicos e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e todo e qualquer que ama e comete a mentira. Eu e você já estamos entre estes ou entre aqueles que ficarão do lado de fora. Sim, nós estamos vivendo aí o tempo da nossa pátria. Damos glórias a Deus, porque naquele dia 7 de setembro de 1822, o famoso Dom Pedro deu o grande grito: independência ou morte. São 199 anos, 199 anos desde aquele dia. Foi um marco importante. A nossa pátria passou a ter autonomia política, ainda que em alguns momentos só teóricos. Porém, queridos irmãos, devemos lembrar que na cruz, há 2021 anos atrás, o nosso Jesus deu o grande grito, e o grande grito de Jesus foi: está consumado. Está consumado. E quando ele deu aquele grito, nós recebemos uma nova liberdade, uma nova cidadania, uma nova pátria. Devemos viver aqui, nos preparando para viver com Cristo eternamente. Encerro nesta manhã com esta última tela que muitos aqui já viram, mas da mensagem que este servo de Deus, Maio Moore, pregou na sua última conferência. Na sua última conferência, antes de voltar para casa, quando o seu avião caiu, naquela conferência ele disse estas palavras. Vamos ler juntos?
verdadeiros embaixadores de Deus não morrem, voltam para casa. Quando o rei o convoca para voltar, só nos resta obedecer. Somos do reino e somos do rei. Nada é nosso, tudo é dele. Os embaixadores não morrem, voltam para casa. A maior tragédia na vida não é morrer, é viver sem propósito. Essas foram algumas frases deste servo de Deus na última conferência que fez antes da sua morte, como se ele quase já soubesse o que iria acontecer. Mas nós, servos de Deus, devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Que Deus nos ajude a sermos bons cidadãos desta terra, ou nesta terra, nos preparando e levando pessoas para o reino dos céus. Amém.